Voltei. Depois de muito tempo tentando gravar esse vídeo do Crie Comigo, depois de tantas vezes que eu fiquei gripado, que eu fiquei com outras coisas, finalmente eu estou quase 100% bem para conseguir pensar nessa história. Talvez vocês já estejam notando que a minha voz está meio rouca, tô meio nasalado, mas é porque eu tô gripado. E hoje a gente vai ver tudo que eu atualizei aqui, porque eu comecei a arrumar tudo, planejei começo, meio e fim da história, e quando chegou lá eu falei, tá chato. Eu quero mostrar para vocês tudo que eu pensei, compartilhar pra gente discutir. Relembrando então aonde a gente parou. A gente tem a Sol que chega no bairro, quer criar uma cooperativa, começa o dono do mercado a brigar com ela, e aqui na ideia inicial que a gente tinha, eles encontravam petróleo, tipo, ok, começaram a explorar o petróleo, deu tudo errado na cooperativa. Qual é a moral da história? Ah, eles conseguiram no fim construir a cooperativa. Então a moral da história é o quê? Que mesmo através das adversidades a gente consegue o que a gente quer? Será que é uma moral legal? Será que é uma justificativa interessante para essa história? Eu achei que não. Então eu comecei a pensar de outras formas, porque o que a gente fez lá no comecinho, que é a base da estrutura, que é a parte principal que tem que guiar a gente quando a gente está escrevendo, é o que a protagonista quer, para a gente conseguir entender realmente qual é o final da nossa história. Então, aqui o desejo inconsciente dela era mudar o sistema, foi isso que a gente definiu. Então lá no final, a grande mensagem tem que ter a ver com isso, tem que ter a ver com mudar o sistema. Mas por quê? Qual será que é a verdadeira mensagem? E eu fui percebendo que a gente não tinha, no caso eu, uma mensagem claramente definida. E aí eu comecei a pensar, matutar no que poderia ser e eu ainda não sei. E aí o que eu quero mostrar para vocês é o planejamento que eu refiz, ó, essa tabelona aqui, de como poderia ser a história. Só que, depois que eu fui reler isso, eu achei chato. Eu achei que não faz sentido. Então eu vou ler por alto para vocês aqui agora. Se você não quiser ouvir isso, é só pular para outro momento do vídeo, porque como sempre eu deixo os capítulos aqui embaixo. E vamos ver o que saiu da minha cabeça gripal. Objetivo inicial, recolocação no mercado. Ela não quer ficar muito tempo no bairro, então a Sol chega com esse objetivo. O que a faz ficar em dúvida? Ver a situação em que o bairro está e principalmente em que seus pais estão. Qual oportunidade ou contratempo surge para ela? Ela consegue uma oportunidade de emprego, então ela faz uma entrevista na cidade e ela é aprovada nessa entrevista. Então, isso faz ela dividir. Esse começo eu acho que tá legal. Aí vem a decisão. Antes de começar o novo emprego, ela decide ajudar no que puder. Então digamos que eles combinam que a Sol vai começar a trabalhar daqui a uma semana, alguma coisa assim. Então nessa uma semana, ela vai tentar ajudar o pessoal ali do bairro dela o máximo que puder antes de ir embora. Essa é a ideia. Oportunidade e contratempo. Conforme ela vai ajudando, ela descobre que a maior parte da população está vendendo seus produtos para uma rede de mercados a preços irrisórios. É a única opção que eles têm agora, já que ninguém vai à feira. Essa ideia aqui, dessa situação deles estarem vendendo para um mercado, etc., eu acho legal também que eu coloquei aqui uma nova opção no final. No futuro, tudo está privatizado. E para o bairro ter a rede adaptada de energia, para ter qualquer outra coisa, eles precisam pagar uma taxa. E eles não têm dinheiro para juntos pagarem essa taxa de atualização do bairro. Então eu acho que também seria uma coisa legal dela descobrir dessa questão da privatização e do porquê aquele bairro está tão esquecido. Acho que talvez seja também uma ideia interessante. Vai me dizendo aí nos comentários o que vocês acham. Começamos o debate. Mesmo que ela ajude eles a aumentarem as suas produções, né, agrícolas, com os robôs que ela trouxe da antiga empresa dela, os seus lucros vão ser mínimos, porque os preços são muito baixos. Então ela pensa deles irem vender na cidade, para não ficar dependendo do mercado, ou até deles abrirem um mercado próprio, se unir todo mundo. Só que eles não têm condição nem de um, nem de outro. Eles não têm como ficar usando gasolina, ou não tem carro elétrico para levar até a cidade, e eles não têm como abrir uma empresa. Então chega o momento do auxílio. A Sol encontra os amigos dela na cidade e eles a incentivam a criar essa empresa no bairro, ou ao menos ajudar os seus pais a abrir e contratar entregadores de aplicativo, sabe, para eles não precisarem realmente ir até a cidade. E aí também iria rolar uma outra coisa que eu pensei, mas não sei, que é tipo a mãe da Sol precisa ir ao médico após uma convulsão e descobre um aneurisma, só para poder também ter uma carga dramática. Mas calma, vamos indo nessa história e vamos ver. Aí vem a decisão.
A Sol, depois disso que acontece com a mãe dela, porque é isso que é importante, né, que faz ela acabar ficando, ela decide ficar no bairro. Mas, ao recusar a proposta da empresa, ela colhe uma sementinha do que teria sido dito na entrevista, que é a facilidade de compras para pequenas empresas, de como funciona essa empresa que ela iria ser contratada. Então, o novo objetivo dela é criar essa empresa para vender na cidade. Começamos o segundo ato dessa história, seguindo isso daqui. O começo tá legal? Tá, eu acho que tá. Parece que tá interessante, então eu acho que o problema não tá no primeiro ato, mas na essência da história em si conforme vai chegando no final, então fiquem de olho aqui comigo. Aliados iniciais. A Sol consegue convencer alguns outros produtores rurais a entrarem na empresa. Inicialmente seria ela e os pais dela, mas quanto mais gente, mais produtos e mais coisa para poder vender. Então, principalmente aqueles batistas, que era aquela família que estava em situação meio de dificuldades, e começa o primeiro desafio. Como que eles vão fazer as vendas? A Sol queria ir pro digital, né, vendendo um iFood da vida. Mas o seu pai indica que o povo digital gosta da vida rápida. Eles vão dar um pulinho no mercado, não vão pegar pela internet de um bairro longe por causa da taxa de entrega. Então a solução é o quê? Levar os produtos até as pessoas sem precisar de taxa de entrega. Uma feira ambulante. Essa ideia eu também acho legal, mas calma. Como fazer? Ela transforma sua minivan elétrica, que é dela, numa feira ambulante. Ela estaciona nos bairros e abre barraquinhas em volta da van para começar a vender. Aqui eu até pensei dos vendedores mesmo, os batistas, os pais dela, irem lá para ficarem atrás das barraquinhas, meio que uma pequena feirinha mesmo. E aí vem o primeiro inimigo. O dono do mercado lá daquela grande cidade percebe que alguns dos produtores, tá escrito produtos, mas é produtores, pararam de vender para ele e ele vai conferir o que aconteceu no bairro, que eram fornecedores dele. E aí ele descobre a feira ambulante. Por ter mais dinheiro, ele consegue vender a preços menores em uma promoção meio louca, e isso abala as vendas da feira. A solução seria, para Sol, convencer a sua tia, que tem aquelas grandes terras, a participar dessa feira, porque aí a sua grande produção faria os preços serem menores. Aqui, nesse primeiro desafio, eu já acho que tem alguma coisa errada. Eu já acho que essa coisa de vilãozão de mercado contra eles, pequenos produtores, não tá legal. Precisa de mais coisa. Então aqui eu sinto que começa a desandar. Não que não possa ter esse mercado, mas precisa ter mais substância, mais coisa. O que eu ainda não sei, talvez a gente descubra ao longo desse vídeo. Então eu vou continuar lendo para vocês. Desafio. A sua tia recusa ceder mesmo que seja uma parte da produção. A tia dela é gananciosa. Só que alguém, ainda não sei quem, avisa para Sol que para pagar menos impostos, as terras da tia estão divididas entre a família ali, entre os dois filhos dela e o marido. Então, na verdade, são 4 empresas diferentes, não só uma. A Sol, então, vai convencer a sua prima a usar parte da sua produção para a feira. O primo dela, que é aquele meio chatão, se mete, falando que não vale por conta do lucro. A Sol, então, tem a ideia da cooperativa, porque aí, de acordo com a produção que a pessoa coloca dentro da cooperativa, ela também recebe um lucro equivalente àquela quantidade que ela está investindo. E aí, isso meio que resolve as coisas e a prima aceita. A prima é aquela prima que não faz nada da vida, tá? Só pra gente lembrar. E aí vem a oportunidade. Com maior quantidade de produtos, eles abaixam os preços, ou melhor, entram em preços concorrentes ali, e começam a visitar mais bairros. O boca a boca se espalha e mais pessoas da comunidade decidem se unir à cooperativa do bairro ali mesmo, reduzindo ainda mais o abastecimento desse grande mercado. Eu acho que para fazer sentido essa ideia do mercado ser um vilão, a história tem que ter um mundo em que faça muito sentido o monopólio, alguma coisa do tipo. Igual essa questão das empresas estarem todas privatizadas e do porquê do bairro não ter energia elétrica, porque eles ainda não pagaram taxa para se atualizar. Essa questão do mercado não pode ser um mercadinho. Eu sinto que tem que ser um monopólio. Quase como se fosse, acho que até tá fazendo mais sentido agora na minha cabeça, quase como se fosse realmente uma visão oposta ao solarpunk. Enquanto no solarpunk tudo é compartilhado para se ajudar, neste outro a gente tem que pensar numa forma que o monopólio seja normal e seja aceito.
e que essa pessoa que seja o dono do mercado, talvez nesse mundo, seja o dono também de várias outras coisas, de energia, de não sei o que, meio que o setor do abastecimento daquela cidade é daquela empresa. Ou até aqueles cenários meio loucos, porque eu já li sobre isso nos artigos que eu tenho até que pesquisar, porque talvez seja uma boa ideia, é o feudalismo corporativo, basicamente. Eu vou pesquisar isso depois pra gente colocar na história porque é legal. Porque antigamente tinha o senhor feudal e todo mundo trabalhava nas terras dele, ganhava pouquinho e não sei o quê. Hoje, não hoje em dia, mas nesse cenário pode ter o feudalismo corporativo, feudalismo de empresas. Por quê? Porque tem uma grande corporação, tipo Google, Coca-Cola e etc., que tem tantas ramificações que todas as pessoas que trabalham acabam trabalhando para essa grande empresa. E essa grande empresa controla tudo. Então talvez pensar nesse cenário nessa cidade seja uma coisa mais legal. Mas calma, se você ainda tá aqui nesse vídeo, eu ainda vou contar pra vocês uma ideia que eu tive que talvez seja legal pra movimentar essa história. Tô me animando que talvez esteja fazendo sentido, então vamos continuar. Chegamos no midpoint, reviravolta da história. O dono do mercado consegue fazer os políticos considerarem a feira ambulante como irregular e como concorrência desleal para os lojistas formais que desempenham um papel mais importante gerando mais empregos. Vou falar para vocês que essa frase exata que eu coloquei aqui é uma coisa que está rolando lá em São Paulo capital, porque os lojistas formais consideram os ambulantes como competição desleal. E aí eles consideram que eles, como lojistas formais, proporcionam mais emprego para a cidade e que os ambulantes acabam atrapalhando todo esse tipo de coisa. Então, é uma coisa meio real do nosso mundo que a gente pode colocar dentro desse outro mundo. A feira, então, é fechada, de certa forma proibida, a feira ambulante. E agora, sem vendas, o mercado também recusa comprar os produtos dos antigos fornecedores, dos antigos produtores, fazendo-os ficar completamente sem renda. E aqui esse midpoint eu acho uma coisa legal de acontecer, não precisa ser exatamente desse jeito, mas que todo mundo, por conta de ter apoiado a Sol, acaba entrando no buraco, entrando no fundo do poço. E aí chegamos no os caras mal se aproximam. Com uma pequena poupança, as pessoas da comunidade se veem desesperadas, culpando a Sol por as terem convencido a participar de tudo isso. A Sol inicia as vendas online e tem uma boa conversão, mas as pessoas idosas que haviam se tornado seus principais clientes por gostarem de bater papo com os vendedores, não conseguem comprar. Tudo está perdido. O dono do mercado se aproveita do desespero de alguns produtores ali da cidade e compra as suas terras. A comunidade diminui e isso acaba afetando a vida ali dentro. Quebra para o terceiro. A Sol percebe que o sucesso da feira, aqui eu já não gostei desse final desse jeito, tá? Então eu só tô lendo para vocês saberem, mas tem que mudar de forma. A Sol percebe que o sucesso da feira não se deu por conta dos preços, e sim por conta da conexão com as pessoas. A população gostava de ir conversar com os feirantes, de saber sobre as frutas, sobre os legumes, então ela decide então divulgar um vídeo, um mini documentário sobre a vida no bairro e denunciar as ações do mercado. O final da história é que a população da cidade grande se irrita com o mercado e o boicota, o cancela. Começa então uma movimentação para visitarem a comunidade e as feiras presenciais voltam à vida. A Sol percebe que quem tem dinheiro nunca realmente é afetado e que eles precisam se proteger, eles, o pessoal do bairro. A comunidade se torna mais forte, unindo forças nas plantações, com os robôs e as vendas online, e também se intensificam com a viralização do vídeo. E aí termina a história, de uma forma bem chata, eu sei. Então vamos conversar. Vamos conversar sobre o seguinte. Eu acho que agora com essa ideia do feudalismo corporativo, pode ser uma coisa interessante de se colocar na história, que eu tenho que estudar um pouco mais pra gente planejar isso. Só que eu tive uma outra ideia. Uma outra ideia de que dá pra seguir com isso, mas de uma outra forma. A história está sendo contada, se você ainda não viu o vídeo de eu lendo o primeiro capítulo, só clicar aqui em cima, na primeira pessoa. E isso significa que o narrador pode ser uma pessoa que está mentindo. E eu acho que isso seria interessante para a história, que a Sol está mentindo para o público. De que, ao invés da empresa de que ela trabalhava ter falido e ela ter sido obrigada a voltar para o bairro, ela ter pedido demissão da empresa, e ela ter voltado para o bairro com um objetivo em mente, por mais que ela não revele isso ao público. A empresa em que ela trabalhava pode ter pedido para ela fazer um trabalho, ela fez, ela cria inteligências artificiais, cria robôs e coisas do tipo, e depois que ela faz tudo isso, ela descobre que
Esse projeto que ela fez foi para esse mercado, que a gente nem vai mais chamar de mercado, mas para essa grande corporação. E ela utiliza essa inteligência artificial, essa grande corporação, para substituir os produtores agrícolas, os vendedores de mercados, ou seja, ela acaba se tornando responsável pelos seus pais e grande parte daquela comunidade ter entrado nessa situação de dificuldade, de terem começado a receber preços irrisórios por seus produtos, porque agora os robôs conseguem fazer a mesma coisa, e também ela acaba sendo responsável pela demissão de mais de 1000 e poucas pessoas na cidade, ou coisas do tipo, que eram os funcionários desse mercado. Então ela, muito brava com essa situação, pede demissão da empresa, rouba os seus próprios projetos, que a gente sabe, e ela volta para a cidade com o objetivo de: eu vou acabar com essa mega corporação, eu vou hackear esses sistemas, eu vou dar o meu jeito. Então esse se torna o objetivo da Sol, que só pode ser revelado lá no midpoint, lá na reviravolta da história, sabe? Só que aí, se a gente for seguir esse caminho, e aí vocês me digam se faz sentido, se é legal, dá pra gente misturar um pouco de tudo. Ter a grande corporação do feudalismo corporativo, ter um embate com o mercado, mas aí de repente essa reviravolta de a Sol tinha um grande objetivo por trás e não era um objetivo de pessoa boa, era um objetivo de vingança. Ou seja, terminamos este vídeo com uma tarefa de casa para mim pro próximo vídeo. Pensar melhor em qual vai ser a mensagem da história, qual o grande objetivo da Sol, e pesquisar sobre o feudalismo corporativo. Então, a gente finaliza aqui essa atualização da minha grande volta pro Crie Comigo, e vocês, por favor, quem puder, ajude aqui nos comentários. E aliás, antes de finalizar, não sei se todo mundo já tá sabendo, mas Furta Cor, que foi o livro da primeira temporada dessa série, já foi lançado. O link tá aqui no canal, tem link lá no nosso Instagram, que se você não tá seguindo é só seguir, tem link pra todo lado, é só pesquisar. Aqui no canal também tem um shorts explicando toda a questão, ele tá gratuito, é só entrar lá no site, baixar, e é isso. Tá bom? Então, se você quiser ler, é só entrar lá e ler. E eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais!